Boa noite. Este sábado a entrevista a Fernando Pinto, presidente executivo da TAP, gestor da empresa há quase 15 anos. Sr. Engenheiro, muito obrigada por estar aqui connosco nesta entrevista conjunta com António Costa, do Diário Económico. A TAP apresentou esta semana os seus resultados, registou um resultado negativo de 46 milhões de euros, o que já não acontecia há 5 anos. O pior resultado terá sido em 2008 e, na altura, fruto também da integração ou da contabilização da atividade da VEM, da manutenção no Brasil. O resultado deste ano é justificado por problemas operacionais e também pela questão das greves, lá iremos a seguir, mas aquilo que eu lhe queria perguntar é se estes resultados eram aqueles que estava à espera ou de certo modo temia ou na verdade se pensava que poderiam ser piores? É uma boa pergunta. Na realidade, algumas correções. Primeiro, nós tivemos antes de 2008 5 anos de resultados positivos. 2008 foi muito fortemente negativo, mas o principal efeito ali foi o combustível. O combustível estava em torno de $40, o barril foi a 140 no mesmo ano. Então foi uma perda de quase 200 milhões e foi a principal perda daquele ano. Mais do que a questão da contabilização da VEM. Exatamente. Agora, depois tivemos 5 anos de melhoras e melhoras, realmente ótimos resultados e tudo isso. E tivemos esse ano que passou. Dizer que eu imaginava pior não posso dizer, mas que eu imaginava tão ruim quanto foi isso mesmo. Infelizmente, nós tivemos o verão foi difícil, mas depois disso vieram as greves, que realmente aí sim piorou bastante a situação. O resultado foi justificado esta semana na conferência de imprensa que deu com as greves, também com o anúncio de algumas greves que depois não se chegaram a concretizar, e isso obrigou à transferência de passageiros para outras companhias, ao ofertamento de aviões, ao pagamento de indemnizações, mas há também a questão da entrada tardia dos novos aviões, da quebra das tarifas, enfim, um conjunto de situações que acabam por resultar, sobretudo até no segundo semestre do ano, do que propriamente do primeiro semestre. Olhando agora para a auditoria técnica que, entretanto, pediram para ser feita e que já está concluída, creio, e para a coincidência de todos estes problemas, refletindo um bocadinho sobre isto, não chega à conclusão que, de certo modo, havia aqui situações que eram previsíveis e que poderiam ter sido acauteladas em termos de gestão da própria TAP, por exemplo, no caso dos novos aviões e dos atrasos na manutenção? Olha, nós tínhamos um histórico muito bom de crescimento. A nossa média, eu diria até 2007, até 2008, foi de um crescimento de praticamente 10% ao ano. Tá? Depois disso abrandamos um pouco e em 2014 íamos voltar a crescer 11%. Tá? 10%, 11%. Não era nada demais em relação ao nosso histórico. O que acontece é que não se preveu uma série de outros problemas. O principal deles não foi o problema de atraso de aviões, de chegada e tudo mais, como muito se falou naquela época. Tivemos 30 dias de atraso em média em cada um dos aviões. Isso se resolveria e não seria um problema. Tivemos uns atrasos de entrega por manutenção de aviões que já estavam aqui, por serviços maiores do que o esperado. Também diria que isso não foi o mais crítico. O mais crítico foi o atraso na formação de pilotos, tá? Que teve mudanças, quer dizer, na realidade atrasou um pouco porque precisou de aprovações do governo, questões de orçamento de Estado e tal, enfim, precisavam. E depois houve uma mudança de critério na formação de tripulantes, principalmente na formação de instrutores. Isso atrasou em 6 meses a formação. Então nós chegamos a esse momento com um número de tripulantes muito no limite. Tá? E aí houve também uma greve de zelo que afetou, eu tenho que ser muito correto nisso, eu diria que afetou menos de 10% dos nossos tripulantes. Tá? Mas teve o efeito, quer dizer, aí foi bola de neve, quer dizer, aí teve um efeito que se somou com todo o resto. Nós tivemos isso. Eu diria que sim, um pouco da confiança que tínhamos por já ter feito isso muitos e muitos anos, sempre um processo de crescimento,
e não considerar que realmente, às vezes, 3, 4, 5 coisas podem acontecer ao mesmo tempo e dar o efeito que teve. A verdade é que nós recuperamos disso, eu diria, muito rapidamente. O primeiro mês e meio foi complicado, mas depois disso já estávamos na normalidade. Mas aí vieram as greves. E aí sim foi uma segunda parte, um segundo round, que foram 4 meses, até o final do ano. Eu diria que em termos de custo, essa operação ruim que nós tivemos no verão nos custou aí em torno de 28 milhões medido, tá, de custo efetivo. A perda de receita quase não houve, porque na realidade já tínhamos vendido o verão. Fizemos fretamentos e tal. Mas depois disso, nas greves que tivemos, aí tivemos muita perda. Foi restante até aos cerca de 108 milhões? 108 milhões foi o total. O efeito foi muito grande. Agora, não foram só greves nossas internas, não. Por acaso, teve uma série de greves externas também à TAP. Tivemos um total de 22 dias de greves, sendo que 10 foram externas e que tiveram influência direta, controladores de voo, outros países e coisas desse tipo. E o grande problema é quando há uma possibilidade de greve, mesmo que ela não aconteça, já o problema acontece para a empresa, ou seja, o prejuízo já está lá. É possível dizer que, de alguma maneira, o espaço de manobra e a margem para expansão da TAP nas atuais condições ficou provado em 2014, está esgotado? Isto é, as condições, de facto, diria, anormais dessas duas dimensões, greves por um lado e problemas operacionais por outro, diversos, não provaram que a estratégia e a ambição que pôs para crescer em passageiros, em rotas, chegou ao limite da sua capacidade, e este ano mostrou que o melhor é ter uma estratégia mais contida, pelo menos nesta realidade económica e financeira da TAP? Nós temos que sempre analisar com critério cada um dos componentes aí. Os problemas que tivemos no verão estão muito bem analisados e tem toda uma reorganização em termos até de termos um avião reserva. Fizemos uma reorganização da malha. Não havia avião reserva. Nós nunca tivemos um avião reserva. Nós sempre utilizamos os aviões, um alto índice de utilização, até dos maiores da Europa, e conseguimos ter uma boa operação sem isso. Mas, obviamente, uma vez acontecendo o que aconteceu, nós temos que ser mais prudentes. Esse ano já temos um avião de médio curso de reserva, que já tem sido utilizado, ele está aí, está disponível. E temos um avião de longo curso que não fica em reserva aqui em Lisboa, mas ele fica no Brasil. Quer dizer, como tem uma operação grande no Brasil também, pode-se ter aí a utilização dele lá. Foi mais conveniente de deixar lá. Ele não fica parado, pelo contrário, está sempre trocando, ele fica durante o dia parado. Agora, o problema das greves também foi incomum. A TAP já tinha um histórico muito interessante em termos de paz social. Acontece que se acelerou o processo muito por causa do anúncio de que haveria privatização. Então, uma série de conquistas quiseram ser aceleradas para que isso não passasse para o pós-privatização. E isso trouxe esse problema todo. Eu acho que é algo também que está ultrapassado, de certa forma. É normal, os movimentos sempre existem, vão continuar, mas não na intensidade que nós tivemos no segundo semestre e não após uma operação difícil como nós tivemos no início do Já lá vamos à privatização, mas consegue garantir-nos que em 2015 não vai ter os problemas que teve em 2014? Garantia é muito difícil de dar. Nós tomamos ações muito importantes, fizemos um grupo de trabalho de várias áreas, a área de coordenação de voos, a área de aeroportos, a área de planeamento, de escalas, de tudo, em que adotaram diversas mudanças na forma de trabalhar conjunta e até a criação desse novo avião reserva e mais uma mudança na malha e tal, que nos deixam bem mais tranquilos. A verdade é que hoje
nesses últimos meses nós já estamos operando sob essas novas condições e os índices são muito melhores. Realmente, praticamente, em termos de ter aviões, voos cancelados, praticamente nenhum. Nós temos tido quase que todos os voos sendo executados todos os dias, 100%. A pontualidade tem ficado em torno dos 88%, 90%, o que é excepcional em termos europeus. Então, nós estamos mais bem preparados. Nunca se sabe o que acontece, obviamente, lá, mas estamos mais bem preparados. Houve 3 destinos que acabaram, na sequência também da auditoria técnica, por serem anulados. Que destinos é que foram esses? Porquê é que essa opção não foi tomada antes? Não, foram os 3 novos destinos. Na realidade, nós inauguramos 11 novos, mas 3 deles se mostraram que na época de inverno não se mantinham. Tá? São quais? São Tallinn, São Petersburgo e Belgrado. Tá? Esses 3 nós reanalisamos e chegamos à conclusão que em época de inverno é muito crítico. Como a TAP não tem um perfil para operar verão uma determinada plataforma de serviços e depois no inverno outra, nós decidimos então cancelar e aproveitar esse cancelamento para criar o avião reserva. Então não precisamos trazer e ter mais uma despesa de ter um avião reserva. Ou seja, ficamos muitas vezes com a ideia que no verão, quando ocorreram aqueles factos, que na verdade a TAP teve uma procura para além daquilo que estava à espera, também por via da sua política expansionista. E por isso muitas vezes se pergunta se não terá dado um passo maior para aquele do que estava efetivamente preparada. Não pensa assim também hoje em dia? Já ouvi falar nisso e a verdade é que nós crescemos, a oferta acabamos por crescer em termos médios no ano 5,5%. Tá? O que é aquilo? Quer dizer, na realidade, a segunda parte do ano crescemos quase 11%. Né? E a outra, estávamos mais ou menos iguais ao ano anterior, na média deu 5,5% de crescimento. O número de passageiros transportados cresceu 6,6%. Então, claramente, a oferta que foi colocada foi absorvida. Os problemas dos atrasos foram outros. Não tinham absolutamente nada a ver com isso. Foi uma sequência de fatos que hoje em dia estão sob controle. E a imagem que existiu na altura da TAP, que ficou danificada, de certo modo, internamente e externamente, já conseguiu ultrapassar também essa situação, do seu ponto de vista? Nós pedimos até a auditoria externa para isso, quer dizer, para fazer uma análise até no aspecto da manutenção e da fiabilidade, tudo isso. E o resultado final é muito bom. É muito bom, como se era de esperar na TAP. O que é dito ali é que não houve um aumento da incidência de problemas técnicos. O que houve foi uma concentração. Na realidade, nós tínhamos nos últimos 2 anos um índice muito baixo de falhas de componentes e coisas que acontecem, que são normais, e houve uma concentração mais para esse período próximo do verão. Essa auditoria mostra claramente a excelência do serviço da TAP, ficou muito claro isso, confirmo, e dá sugestões de reorganização de determinadas áreas e tal, que são sempre interessantes, melhoram, sem dúvida nenhuma, e é o que nós estamos fazendo já, implantando. Está a falar da dimensão operacional, mas há a dimensão das greves, que também teve muito impacto. Em 2015, até porque o processo de privatização, já lá falaremos, está em cima da mesa e está em curso, digamos assim, não vai voltar a TAP a ter esse confronto entre gestão, entre administração e trabalhadores, prejudicando de alguma forma a oferta da TAP? Consegue, depois do que se passou em 2014, antever a esse nível laboral, a relação que vai existir dentro da companhia? Uma empresa com o nível de trabalhadores que a TAP tem, quer dizer, são pessoas que precisam ter uma formação para poder trabalhar e tudo mais, tem um nível de compreensão mais alto também. Tá? Claramente fica comprovado que uma instabilidade do tipo que aconteceu traz um enorme prejuízo para o desenvolvimento da empresa, para o crescimento, trava. E a nossa empresa é uma empresa sensível. Empresas maiores que são bastante bem capitalizadas resistem muito bem
a situações desse tipo. No nosso caso, nós não somos uma empresa capitalizada. Estão descapitalizados. Esse é o grande problema. Tá? Então, numa situação dessas, bota em risco realmente a vida da empresa. Claramente coloca. Mas os sindicatos não têm razão quando consideram, por exemplo, que há falta de trabalhadores, quando há condições que exigem que se vêem noutras companhias e que não se vêem na TAP? Não lhe reconhece essas razões? Não. O que aconteceu ao longo desse período todo? Houve um aumento de eficiência da empresa, claramente. Tá? Houve um aumento de eficiência. Mas também houve a introdução de novos aviões, de nova geração e tudo mais. E no aspecto de manutenção, hoje esses aviões, vamos dizer, têm outro nível de necessidade de mão de obra do que os aviões de uma geração antiga. Tá? Então é natural esse ganho de eficiência. Agora, eles têm, eu diria, razão no momento em que nós tivemos uma perda em 1 ano e meio, mais ou menos, de 50 técnicos de manutenção. Entre 900, tá? Mas realmente eram 50 técnicos experientes e nós saíram precisamos... por quê? Porque a TAP não conseguia pagar o que por as companhias questões pagam? salariais, sem dúvida nenhuma. Faz parte das dificuldades que o país passou durante um certo tempo e foram buscar oportunidades fora. É claro como isso, quer dizer, tão claro como isso. Agora, a TAP tem uma escola própria, ela forma e todo ano está formando, tanto que rapidamente, 1 ano e pouco, nós já tínhamos a mesma experiência lá reinstalada, ou seja, novos que entraram e os outros mais antigos que foram formados para chegar àquilo. Então foi um processo, mas teve um período em que nós tivemos realmente essa dificuldade. Perdemos pilotos também. É isso que lhe ia perguntar. E nos pilotos? Pilotos perdemos 20 pilotos em 1.000 pilotos. Então são perdas importantes porque são experiências e tudo isso, são pessoas experientes, mas que a empresa tem que estar pronta. Por que tem que estar pronta? Que o mercado mudou. Antigamente era muito normal e natural que um trabalhador, um piloto, ficasse na sua empresa a vida toda. Tá? Não existia do lado de fora uma necessidade premente de pilotos. Com o crescimento das empresas, principalmente Ásia, Médio Oriente e tudo mais, há uma demanda enorme por piloto. Há uma necessidade muito grande de pilotos, técnicos e tudo mais. As empresas estão crescendo muito fortemente. Então há essa atração. Eu posso dizer que os nossos pilotos, a grande maioria, não quer ir para lá. Mas às vezes as ofertas são tentadoras e à medida que tem alguma dificuldade maior por aqui, vão buscar algo desse tipo. Quer dizer, é uma nova realidade, as empresas têm que estar preparadas para isso, não somos só nós que perdemos, não. Muitas grandes empresas europeias também perdem. Tem sido, ao longo quando chegou à TAP, e já lá vão quase 15 anos, um dos fatores diferenciadores terá sido a forma como passou a dialogar com os trabalhadores e com os sindicatos. Sente que ao longo destes anos, e sobretudo no último ano, sentiu por vezes alguma impotência nesse diálogo, que as suas palavras já não têm a mesma força e o mesmo peso que tinham antigamente e que no fundo está um pouco esgotada essa conversa com os trabalhadores? Eu diria que essa foi a imagem que muito poucos líderes sindicais tentaram passar sobre esse diálogo. Tá? Esse diálogo continua igualzinho. Tá? Nós temos uma boa relação de ambos os lados. Eu tenho uma boa relação com os sindicatos, tá? Um bom diálogo. Eu acho que sempre há uma preservação da empresa. Todos têm essa preocupação. Então, isso não existe. Tá? É uma questão de estilo. Eu sempre fui assim, serei assim, vou continuar sendo assim. Então, não mudo. Tá? Mas, às vezes, tentam colocar uma estampa na sua face aí, mas não é esse o caso. Acho que, sim, é natural que tenha existido até algum tipo de desgaste, principalmente no momento em que nós fomos obrigados a reduzir os salários da empresa como um todo, por força dos orçamentos de Estado e tudo mais. Ali houve um desgaste grande. Posteriormente conseguiu-se recuperar um pouco, corrigir algumas situações que estavam excessivas e tudo isso.
Mas, mesmo assim, eu acho que essa foi uma parte do desgaste, não há dúvida. Não se sente cansado nesse diálogo com os sindicatos? Eu diria que tomam bastante energia. Mas nos dias de hoje, não. Eu acho que são fases. Tem fases difíceis, realmente. Toda vez que existe a possibilidade de greve, há uma preocupação muito grande o que vai acontecer em termos de efeitos à empresa. E são fortes. Hoje o passageiro tem muito mais opções do que tinha antes, principalmente dentro da Europa. Mas mesmo que for para destinos que nós dizemos, ok, esse é nosso, nós dominamos, né? Por exemplo, Brasil, determinadas áreas da África e tal, hoje em dia o passageiro chega de qualquer forma por qualquer lugar. Deixe-me ir a alguns números, aliás, pelos quais começamos esta entrevista. Não só os resultados foram de facto negativos, talvez o pior ano desde que aqui está na TAP Companhia Aérea, mas também a dívida aumentou, os capitais negativos continuaram muito elevados, teve de voltar a recorrer a um empréstimo de curto prazo para resolver problemas de tesouraria, e portanto o quadro económico ou financeiro está longe de ser risonho, apesar de todo o potencial e do crescimento que teve, no número de passageiros, no número de rotas. Como é que se enquadra esta realidade tão difícil numa operação que foi agora relançada de venda da empresa? A situação líquida da empresa. Nós temos que olhar sempre, como comparação ao início e até agora, a TAP SA. Tá? E a situação líquida da TAP SA é positiva, tá? Que é a empresa aérea. A empresa aérea que tem restrições, e até em termos de operação e tudo mais, se tiver uma situação líquida negativa. Não, ela tem uma situação líquida positiva. A TAP SGPS, o grupo TAP, tem uma situação líquida negativa, sim. E essa nós precisamos ter, parte da capitalização vai ter que ir para ela, sem dúvida nenhuma, para corrigir isso. Mas se compararmos a empresa aérea, que é ela responsável por 2,5 mil milhões da faturação, o resto são 300 e pouco, ela realmente hoje está muito mais sólida, muito mais forte, com indicadores muito melhores do que tínhamos no passado. Tá? Nós tínhamos, para ter uma ideia, EBITDAs que são, naquela época, 1/4 do que é hoje a média dos últimos 3 anos, vamos usar isso. Tá? Então, isso é valorização da empresa. E o endividamento, igual. Mais ou menos, a empresa cresceu 2,5 vezes de tamanho e o endividamento é o mesmo até hoje. A privatização, de certo modo, pode comprometer os planos que tem para a empresa nos próximos meses? Ou seja, não é a mesma coisa estar a gerir uma empresa sem este espectro de poder haver uma privatização, não é? Do que o fazer com essa possibilidade. Nomeadamente, há planos que existem para a venda de aviões, há resultados que são expectáveis. Isso, de certo modo, compromete este processo? Enfim, como é que faz essa gestão? Já passamos por isso antes. Né? Pois, também é verdade, por isso mesmo. Já conhecemos bem. Na realidade, é claro, o ideal é que não se estenda por muito tempo um processo desse tipo. Mas, enquanto isso, nós estamos tomando as decisões que são necessárias. Nós não deixamos de tomar as decisões, estamos até em gestão há algum tempo, quer dizer, na realidade não poderíamos tomar determinadas ações, tomamos com aprovação de conselho e tudo mais. Porque o vosso mandato terminou em 2011, não é? Terminou em 2011. E, então, continuamos na vida normal. É claro que se tem maiores dificuldades, muitas vezes vai se trabalhar um financiamento e querem garantias maiores, porque pode vir a ter uma mudança de controle da empresa e tal. Isso é uma das dificuldades. É claro que no longo prazo, nós temos o nosso plano de longo prazo, mas até 2020, mas procuramos deixar um hiato para não tomar determinadas ações que vão ser decisivas e definitivas na empresa, dando espaço para quem vier para tomar. Mas é claro que isso tem que ter um tempo. Se estende demais, nós temos que continuar a tomar decisões. A verdade é que, como disse, já em 2012 houve uma tentativa de privatização da TAP. Esta segunda tentativa está a avançar só em 2015.
Lembro-me que em outubro do ano passado, no Parlamento, terá dito que existiam 2 ou 3 interessados, ou seja, que no fundo entre 2012 e 2015 têm aparecido interessados, ou têm-se chegado ao seu conhecimento da existência de interessados. Sim. Não acha que faria sentido ter iniciado este processo de privatização mais cedo, enfim, e não 3 anos depois? Olha, eu acho que tudo depende das condições de mercado, tá? Ou seja, do interesse mesmo. E eu acho que houve o interesse crescente de lá para cá. Nós fazermos imediatamente depois, iria aparecer os mesmos interessados ou o mesmo interessado. Não é? Então, tinha que dar um tempo, tinha que amadurecer. A empresa continuou o seu caminho, teve o azar realmente de 2014 não ser bom, mas poderia ter sido muito bom. Nós esperávamos um ano excelente, mas ao longo do ano vimos que não seria. Mas poderia, a empresa estaria melhor e eu sei que a intenção até do governo era de começar isso um pouco antes, tá? Mas tem os atrasos naturais. O ponto é se, tendo em conta por comparação 2012 e 2014, 2015, o que é que faz, para lá das condições de mercado externas, e o ambiente externo também, obviamente, condiciona o que são as candidaturas potenciais à TAP, mas o que é que faz da TAP hoje mais interessante do que fazia em 2012, quando apareceu apenas um candidato? Ainda por cima, na ressaca de um ano, de facto, com resultados muito difíceis, muito identificados, como já teve a oportunidade de esclarecer, e que se sabem as causas, mas ainda assim, objetivamente e substantivamente difíceis. O que é que mudou para melhor para que a TAP hoje consiga atrair mais candidatos? Do ponto de vista da TAP, naturalmente. Eu acho que cada vez mais a TAP tem se provado como uma empresa resiliente, para usar a sua palavra. Tá? Ela realmente tem conseguido ultrapassar enormes dificuldades de mercado, outras empresas também passam, e a TAP passa bem e passa crescendo. O tempo todo nós estamos crescendo. Tá aí, passamos um processo de privatização em 2012 com várias dificuldades. Entre elas tivemos dificuldades na obtenção de financiamento e tudo mais, tivemos que até transformou um pouco financiamentos de longo prazo que tínhamos, passamos a ter que apanhar de curto prazo e tal. Mas a empresa continuou a crescer, continuou no seu caminho, continuou a ganhar mercado, continuou a melhorar posicionamento, inaugurar novas rotas. O exemplo é o Brasil, o norte do Brasil, que não servimos, é um sucesso a rota para lá hoje. São hoje 12 pontos no Brasil, agora Manaus e Belém. Depois fomos aumentar a posição na América Central, também com sucesso, Colômbia e Panamá. São 2 rotas que também estão dando resultados ótimos. A grande maioria das rotas europeias também, quer dizer, a empresa ainda é muito grande, e crescendo mais. E uma coisa muito importante é a nossa posição europeia. Se nós pegarmos uma grande empresa, dentre Lufthansa, Air France, British, essas empresas, nós atendemos a tantos países na Europa quanto as maiores europeias, só com 1/3 dos aviões. Ou seja, nós temos um nível de eficiência muito grande aí dentro disso. Então faço-lhe a pergunta de forma mais direta. A TAP vale hoje mais do que valia em 2012? Olha, eu diria que pode valer. O grande problema não é o quanto ela vale. É quanto pagam por ela. Exatamente, é quanto pagam por ela. Mas isso é sempre. Isso será sempre. Tá? Isso depende muito de mercado, de outras condições e tudo mais. Houve uma época, isso eu citei aqui, na época da Swissair, por exemplo, em que havia uma disputa por posição de mercado dentro da Europa. Tá? E ali os valores não eram nada ligados ao valor real da empresa. Tá? Se nós pegássemos o valor da TAP naquela época, tá, com a margem, com o EBITDA que ela tinha, e multiplicássemos, o valor dela era claramente negativo. Tá? Ou seja, fazíamos a multiplicação pelos margens que nós teríamos pelos múltiplos que nós teríamos naquela época, e tirássemos a dívida, o valor era negativo, não há dúvida nenhuma. E, no entanto, ia ser pago um valor até interessante pela TAP, naquelas condições. Mas era uma questão de mercado, era uma disputa
para quem tomava aquela posição da Europa e tudo. O mercado hoje está melhor do que estava em 2012? Eu diria que há claramente mais interessados na TAP. Ou seja, o mercado está melhor. Tá? Se isso vai significar um valor melhor ou não, obviamente que o objetivo é esse. Tá? Mas o que é importante é que dá mais opções à TAP, ou seja, ao governo, não é a TAP não tem muita palavra nisso, até tenho, mas dá mais opções ao governo de fazer a melhor escolha que ele quiser. E eu diria que isso é o mais importante, e não o valor que ela vai ser vendida. É ter o fato de ter opções e dar opção ao governo de fazer tomar a melhor decisão. Ou seja, a melhor proposta, aquela que dá mais dinheiro, não é, do seu ponto de vista, a melhor proposta, apesar da necessidade de capital. Não, nós estamos falando de duas coisas. Tá? Uma é a necessidade de investimento na própria empresa. A outra é o valor que vai ser pago ao governo por ceder aquelas ações. Tá? A capitalização da empresa é fundamental. Tá? Isso não há dúvida nenhuma e ninguém discute isso. Então, quem estiver disposto a investir mais... É um fator relevante. É um fator importante, mas sem dúvida nenhuma. E pode ser que quem pague mais também seja o melhor parceiro, o parceiro mais desejado e tal. Acho que tudo isso tem que ser visto. Apenas o que eu estou dizendo é que o valor que vai ser pago pela empresa não deve ser considerado o ponto principal de decisão. O fator de capitalização é mais importante que o valor... no seu entendimento como presidente? O que na minha opinião, e eu apenas estou dando a minha opinião pessoal dentro disso. A minha opinião, a TAP tem uma importância tão grande para esse país, né, que o importante mesmo é o futuro dela. Manter o que ela hoje consegue dar e muito mais. Tá? A TAP hoje realmente é uma das maiores empregadoras, é uma das maiores exportadoras. Hoje 77% da nossa venda é fora de Portugal. Tá? É uma empresa que traz os turistas para Portugal do mundo todo, através, inclusive com a ajuda da Star Alliance. Tá? É a empresa que leva e traz os negócios portugueses, quer dizer, ela tem uma importância fundamental. Nas minhas reuniões dentro da Associação das Empresas Europeias, quando eu cito e comento qual é a importância da TAP para Portugal, ficam todos impressionadíssimos, porque nenhuma empresa na Europa tem essa relevância para o país que tem a TAP. Isso não é uma razão para não vender a TAP e para arranjar uma alternativa à privatização? Eu diria que é a principal razão para a empresa ser bem privatizada. Tá? Porque o que não pode é uma empresa com esse nível de importância ficar presa a regras do Estado e principalmente a impossibilidade de investimento e de capitalização que o Estado tem por uma questão europeia. Esta era a única alternativa do seu ponto de vista? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Não, eu já usei essa palavra, eu acho que a TAP é um peixe fora d'água na Europa. Claramente. E, na verdade, há aqui uma outra questão que é, relativamente a 2012, as condições que neste momento foram impostas para a privatização incluem, na sequência das greves com os sindicatos, uma série de condicionantes a nível laboral. Isto não pode ser um impedimento para também conseguir uma boa privatização ou, enfim, que os interessados se desmotivem? Olha, eu acho que não, e acho com base, quer dizer, obviamente que durante esse processo de negociação eu fazia contatos com alguns interessados para medir um pouco isso. No final, eu acho que conseguimos aquela negociação chamada ótima, tá? Em que os dois lados acabam ficando satisfeitos. Tá? Por um lado, acalmou o trabalhador, mas era muito importante isso. Os trabalhadores ficam muito preocupados, achando que vai ser privatizada é outro mundo e que as coisas vão ser muito complicadas e tudo mais. É legítimo. Exato. Não se dão conta que a vida continua normal, a empresa vai continuar a crescer, vai se desenvolver, não tem nada disso. Tá? Mas dar calma ao trabalhador é muito bom. Tá? E o governo, quer dizer, a forma como foi concedido, como foi negociado, eu acho que foi muito bem feito, tá? Foi um belo trabalho. Colocou as coisas dentro dos limites que são possíveis. Mas para quem vai comprar? Não tem nada dali que se pretenda fazer. A TAP, por exemplo, é uma empresa reconhecidamente muito eficiente. Ninguém vai chegar aqui e fazer demissões
em massa ou de demissões de grandes grupos. Agora não assim. Pode, até pelo que ficou decidido, pois é, não mas pode. Não pretendia mesmo. É isso que nos comentários que eu tive com alguns dos interessados, para nós isso não tem problema, não é a nossa intenção fazer isso, tá? Não tem problema nenhum. Mesmo, vamos dizer, acordo de empresa, os acordos que nós temos são acordos comportados para os dois lados, que estão dentro das médias europeias, são os usuais e tal. A empresa está muito estabilizada, então não precisa grandes choques. O que aquilo evita são grandes choques, tá? E vejo, isso deu mais tranquilidade a todos. Há outro aspecto que tem a ver com a manutenção do hub em Lisboa, e obviamente isso também está condicionado a um potencial comprador. Essa exigência, digamos assim, não está na origem, por exemplo, do desinteresse de grandes companhias como a Iberia e a British, por exemplo, desta operação? Eu, por acaso, tenho um bom relacionamento com a maioria dos CEOs das empresas europeias por força dessas conversas que nós temos que ter de tempos em tempos e tal. E todos os que demonstram interesse na empresa demonstram interesse por causa do hub de Lisboa que nós temos. E não apesar de... Não, é por causa. E por uma razão muito simples. Nós temos uma posição geográfica que ninguém tem. Então porquê que as grandes empresas não vêm à TAP? E dos candidatos que se fala, saberá com quem é que falou, mas dos candidatos que publicamente já disseram estar, digamos, interessados em avaliar o processo, não se vê uma Lufthansa, não se vê uma Air France, não se vê uma Iberia British. Nós temos que olhar, eu não, obviamente que não posso falar por nenhuma dessas empresas, mas não há dúvida que conversei com a maioria deles. Essas empresas hoje têm um prato cheio na mão, quer dizer, todas elas diversificaram, investiram, tem outras empresas e tal, e estão num processo de turnaround dessas empresas adquiridas e das próprias empresas. E isso está acontecendo em todas elas. Portanto, a TAP está condenada a parar às mãos de uma pequena empresa europeia ou sul-americana? Não se sabe. A história final não se sabe, mas a verdade é que as grandes empresas europeias estão nesse processo. Eu posso até dar um exemplo aí recente, que está nos jornais e tudo, British Airways, o grupo IAG na realidade, está com interesse na Aer Lingus e tem grandes negociações e isso pode realmente vir no curto prazo. Fazer isso com uma Aer Lingus e com uma TAP fica muito complicado, tá? Então há uma questão de prioridades. Qual é? Para eles eu não tenho dúvida. Se eu estivesse no lugar deles, eu preferiria a TAP, mas eles preferem a outra. Nessas conversas informais que vai mantendo ao longo deste processo de privatização, e sabemos que estão ao abrigo da confidencialidade, mas aquilo que eu gostava de saber é quais são as questões que com mais frequência são colocadas relativamente à TAP, pelos interessados. Não existem questões maiores, não. Sempre a preocupação é com relação à dívida, como é que e como é que seria a dívida pós-privatização. Se teria aceleração de determinados contratos ou não, como é que isso é ultrapassado e tal. E, obviamente, nenhuma empresa quer chegar aqui e ter que, de um dia para o outro, pagar 1.000 milhões de euros, como é a dívida total do grupo hoje. E que explicações é que dá nesse caso da dívida? Não, isso é normal. Tá? É normal e isso tem que ser negociado com as entidades financeiras antes do fechamento do negócio. É claro que as entidades, eu diria, até vivem disso, né? Isso é parte do negócio delas, mas querem ter grupos fortes por trás, não há dúvida nenhuma, da empresa e tudo mais. A verdade é que a empresa TAP é uma excelente cliente nesse aspecto. Quer dizer, ela nunca atrasou um pagamento dos compromissos que tem financeiros e tudo mais. Imagino que também lhe perguntam porque é que a TAP tem atrelada, passa a expressão, uma operação no Brasil que deu tantos problemas. Eu diria que há, como são do mercado, como entendem do negócio e tal, eu não preciso explicar nada, eles conhecem direitinho o negócio. Ainda não se arrependeu desse negócio? Até porque, como disse, a TAP SA tem tido bons desempenhos. Este ano, de facto, acabou por ser uma exceção, mas a TAP SGPS tem pago muito o que tem sido o lastro da operação de manutenção no Brasil. Foi o engenheiro Fernando Pinto que fez essa operação, decidiu estrategicamente
fazer essa operação. Considera que é o seu ponto negativo na gestão da TAP? Depois de tão bons resultados nas rotas e nos passageiros? Tem a palavra, uma expressão americana que é wise after the event. Isso aí é fácil. Quer dizer, saber depois é fácil. É claro que com os dados que eu tenho hoje... O engenheiro Fernando Pinto é que era o presidente e não nós. Não é? Exatamente. Não, mas esse é um comentário geral. Mas a verdade é que hoje, se fosse para tomar essa decisão, conhecendo tudo que aconteceu, obviamente que não teria tomado. Tá? Na época, se fosse de volta para aquela época, com os dados que eu tinha na mão, tomaria igualzinho de novo aquela mesma decisão. A razão simples o negócio da manutenção naquela época era o melhor negócio que tinha. Tá? Em termos gerais, em termos da TAP aqui, em termos das empresas no mundo todo. Tá? E nós tínhamos, naquele ano, deixado de fazer 60 aviões para fora. Tá? Tínhamos negado, não temos espaço. E não podíamos crescer, Portela e tal, dificuldades. E aparece uma opção que praticamente não tem investimento, no mercado que mais cresce no mundo em termos de aviação, e com investimento quase zero. Quer dizer, aí inicia-se o processo, e na realidade não foi nem por isso que nós fizemos, nós estávamos também querendo comprar, na realidade era a Varig, junto com o grupo e tal. Tivemos a opção logo após a compra de vender, como fizemos com a carga. Nós tínhamos comprado também a área de carga. Vendemos com um prêmio ainda tivemos um ganho naquilo. Mas a manutenção, fizemos uma análise mais aprofundada com empresas externas, especialistas nessa área e tudo isso. Todos nos recomendaram fortemente, não vendo, é um ótimo negócio. Tá? Tem um ganho muito grande pela frente e vai ter uma penetração maior até em termos de Brasil e tudo mais. A verdade é que houve mudanças muito grandes nesse negócio. Uma delas é que logo depois veio a crise, 2008, né? A crise do petróleo, e a grande maioria dos aviões foram para o deserto, ficaram lá, dos aviões que nós fazíamos, a revisão, que eram os aviões ainda de uma geração anterior. E houve também um desbalanceamento do dólar em relação ao real, que tirou quase 30% dos proveitos da empresa, um custo mais alto de mão de obra. Deu no que deu. Está em recuperação? Tá. Fechar, eu diria que custa muito mais caro do que o período que nós ainda temos de recuperação pela frente. Em relação ainda à privatização da TAP, acha que se corre o risco de uma situação idêntica a de 2012, não ser encontrado nenhuma empresa com capacidade para ficar com a TAP? Olha, como eu digo, quer dizer, tem vários interessados, nós temos feito várias apresentações, mas só depois de assinado e efetivamente compromissos cumpridos e tudo mais é que isso vai acontecer. É sempre um processo difícil e custoso, não há dúvida nenhuma. E só será feito com todas as garantias e com a certeza de que será bom. Estou falando isso um pouco pelo lado do governo, mas conhecendo a forma como está sendo feito esse trabalho, é um trabalho muito sério, muito importante, muito bem feito, tá? E eu diria que pode acontecer, pode não acontecer. Se não acontecer, vamos continuar a vida, é assim mesmo. Por exemplo, se não acontecer, tem condições para executar o plano que tem de aquisição dos novos aviões que estão encomendados com as atuais condições e sem uma nova capitalização? Nós somos procurados pelos grandes grupos de empresas de leasing e até financeiros e tudo mais, para fazer negócios com os novos aviões. Para financiar a compra. A operação. Mas está nestas condições financeiras em que vive hoje, sem a privatização, limitado pela injeção de capital do Estado, tem condições para fazer esses negócios financeiros? Muito tem custos, mais caro. Esse é o grande problema. Por exemplo, nós teríamos que fazer leasing da maior parte da frota. E o leasing é muito mais, traz muito mais penalidades para a empresa, é muito mais custoso do que uma aquisição, efetivamente. Não tem uma série de ganhos que nós temos. Mas é a forma. Tá? O que acontece numa empresa não capitalizada é que os custos dela acabam sendo mais altos. Tá? Tem custo financeiro muito mais alto, tem que pagar aos bancos e não paga, enfim, não passa para o resultado aquilo. E hoje a competição... investimento da operação. Claro. E hoje a competição é na vírgula, eu costumo dizer.
A competição é quem tem um custo por assento quilômetro um pouquinho mais baixo do que o outro, usa aquilo, põe no preço e tira mercado. O mercado é altamente competitivo nisso. Então, à medida que vai se afastando e se tem um custo maior do que as empresas, porque tem endividamento e tudo mais, não tem saída. Nós vamos ficando devagar fora do mercado. E o leasing de um avião desse custa mais caro também, tem fator risco e tudo mais. Então, o importante, a empresa não para, mas ela fica não competitiva. Esse aqui é o problema. E já percebemos que este processo de privatização, como disse há pouco, não se pode arrastar. Do seu ponto de vista, para não comprometer a empresa, quando é que ele deveria estar concluído? Ou, enfim, pelo menos cumprir os prazos? Não, pelo que eu sei, a meta é isso formal. A meta é até a metade do ano nós temos a definição de quem efetivamente seria escolhido, se o processo, enfim, o encerramento do processo. E em sendo, então, uma empresa ou, enfim, um investidor escolhido, nós teríamos, eu diria, até o final do ano para que isso ocorresse. Mas já definido, muda muito tudo, porque aí determinadas decisões que tem que acontecer e tal, faz em conjunto e já tem um tipo de gestão diferenciada. Isso vai acabar por coincidir também com a mudança de governo, fruto das próximas eleições legislativas. Pode, do seu ponto de vista, também isso comprometer depois o processo? Eu acho que no momento que está firmado fica difícil de comprometer, né? Já um acordo firmado e tal. Seria bastante complicado se isso ocorresse, até em termos da nossa situação internacional, e imagem, tudo isso. Mas eu acho que esse é um processo que está definido para até junho, em princípio, estar encerrado, dependente de todas as aprovações e autorizações externas que precisa. Não resiste a uma provocação. Gostaria de continuar numa TAP privatizada? Essa é uma pergunta que tem vindo bastante aí. Eu considero que a minha missão se completa com a empresa privatizada e uma boa transição. Veio para cá para privatizar a TAP, na altura. Eu vim para cá para isso. Cheguei em 2000 já lá vão quase 15 anos. Exatamente, fui convidado para assumir ela já privatizada. Por acaso me chamaram antes, porque estavam com dificuldades e tal, eu vim um pouquinho antes. Esse pouquinho está demorando bastante, né? Mas eu acho que ela ganha muito mais segurança de futuro e tudo isso. Mas eu estou à disposição para fazer vamos dizer, a adaptação necessária, enfim, o processo que é necessário para isso. Tá? 2015, depois destes resultados negativos, começa a dar sinais que será diferente para a empresa nestes primeiros meses? Olha, eu diria que a influência do final do ano para agora, para os primeiros 2 meses do ano, já foi muito forte ainda. Tá? Passageiros, por exemplo, que não conseguiram viajar na TAP, que tiveram os problemas e tudo mais, também quando retornaram dos seus voos em janeiro, não retornaram com a TAP. Tá? E houve influência, sim, muitos clientes que não compraram conosco em janeiro e fevereiro até. Eu diria que hoje, em março, isso já está estabilizado. Nós já estamos muito bem, já temos um crescimento de vendas adequado e tal, e já vemos um futuro bem interessante para esse ano. Além do que, o custo do combustível também começa a ficar mais definido. Já temos proteções também, não é? Exato. Temos proteções para o final do ano bastante adequadas. Por enquanto, nesse início de ano, ainda para nós, o petróleo teve uma pequena queda só. Não podemos esquecer que esse petróleo é adquirido em dólares e o dólar teve um crescimento em relação ao euro. Então, compensou muito da queda do combustível que tivemos. O que é que pode correr mal? Olha, esse é o desafio do transporte aéreo, né? Tudo pode ser muito bom ou tudo pode ter problemas, como nós tivemos no ano passado. A diferença entre um e o outro é muito pouco. Porque é uma empresa, como eu comentei, que tem 2,5 mil milhões de receita e
de proveitos, né, 2,5 mil milhões, mas de custo é alguma coisa 2,450 ou 2,480, fica por aí, e o resultado é aquela margem mínima que tem. Então, qualquer desbalanceamento, um pouco menos de receita, um pouquinho mais de custo, é isso. Chegamos ao final e, como habitualmente, costumamos lançar umas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Porto Alegre. Minha cidade, terra natal, gosto muito de Porto Alegre. Dakota. Dakota foi um belo projeto feito por um grupo de voluntários maravilhoso, entusiasta, em que eu me envolvi bastante. Não consegui apertar um parafuso lá, mas ainda vou. Varig. A Varig foi um berço importante para mim. Aliás, até o meu pai aprendeu lá, começou em 1940. Aprendi muito, e muito do que aprendi lá apliquei na TAP aqui. Jorge Coelho. Jorge Coelho foi uma figura muito interessante, por acaso meu vizinho também hoje, mas que eu diria que enfrentou um desafio, que era trazer um grupo de brasileiros, de estrangeiros, para uma empresa com vamos dizer, a importância política que tem uma TAP. TAP. Uma belíssima empresa, com trabalhadores incríveis, incrivelmente profissionais, que eu diria que todos os dias eu agradeço por ter a experiência que eu tenho de trabalhar com eles. Portugal. Portugal é um país maravilhoso. Eu acho que ele está cada vez sendo descoberto mais pelos turistas que chegam aqui e que cada vez querem voltar mais. E tem um belo potencial de crescimento em termos principalmente turísticos. Engenheiro Fernando Pinto, Presidente Executivo da TAP, obrigado por ter estado hoje aqui connosco nesta entrevista conjunta Antena 1 Diário Económico. Já sabe, está disponível em www.rtp.pt. Boa noite.